Olha, todo mundo conhece o Wolverine, né? As garras, aquela fúria toda, o fator de cura. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos deixar o adamantio de lado para tentar entender a alma do personagem, para descobrir por que a dor do Logan é algo muito, mas muito mais fundo do que qualquer corte que ele já sofreu. Porque a grande questão aqui não é sobre os vilões que ele enfrenta. A verdadeira guerra do Wolverine é travada por dentro. Qual é a fonte daquele vazio que nem o fator de cura mais poderoso do universo parece conseguir fechar, hein? Geralmente, quando a gente fala do Wolverine, aparecem termos como estresse pós-traumático, amnésia, problemas de raiva. E assim, não tá errado. Mas isso não conta a história toda. Para sacar de verdade o que se passa com ele, a gente precisa de um novo olhar. Pensa bem, esses diagnósticos são como descrever os sintomas de uma doença, mas sem nunca dizer qual é a doença em si. Eles nos mostram como ele sofre, mas não o porquê de o sofrimento ser a base de toda a vida dele. E é exatamente aqui que a nossa análise fica interessante. A gente vai usar as ideias de um filósofo, um cara chamado Konstantin Noika, para finalmente desvendar o que aflige de verdade o mutante mais famoso da Marvel. Ok, vamos lá. Imagina que ser uma pessoa completa, é tipo seguir a receita de um bolo. Você precisa dos ingredientes certos, na ordem certa e, claro, com o objetivo final. Noika diz que essa receita para ser gente tem 3 ingredientes que não podem faltar. O primeiro ingrediente é a base de tudo. É a farinha, o ovo. No nosso caso, é o corpo mutante do Wolverine, o fator de cura, o cara chamado Logan. É, digamos, a matéria-prima única que só ele tem. O segundo ingrediente são as ações da receita, sabe? Misturar, cortar, assar. Pro Logan, são as coisas que ele faz. As garras saindo, a fúria atacando, os atos de violência, mas também os momentos de amor e lealdade. É tudo aquilo que ele coloca no mundo. E agora, o ingrediente secreto. O mais importante de todos. O geral. O geral é a receita em si. É o que diz se você está fazendo um bolo ou, sei lá, uma sopa. É o propósito, a história, a memória. É o que dá sentido a tudo que uma pessoa é e tudo que ela faz. Quando esses 3 ingredientes se juntam direitinho, o resultado é uma pessoa completa. Um ser humano que funciona, com uma identidade que sabe quem é, o que faz e por que faz. Mas, e se faltar um ingrediente? E se faltar o mais importante? É aqui que a gente chega no coração do problema do Wolverine. Ele tem um corpo superpoderoso, ele faz um monte de coisas, mas a amnésia tirou dele o ingrediente essencial, a receita, o porquê de tudo. O Noika usa uma analogia genial da biologia para explicar isso. Imagina um monte de letrinhas do alfabeto. Os proteinoides têm todas as letras certas, só que elas estão jogadas de qualquer jeito, não formam palavra nenhuma. Já as proteínas, elas organizam essas mesmas letras para formar um código, uma linguagem, para criar vida. E no fundo, o Wolverine é um protenoide humano. Ele tem todos os ingredientes sobrando: poder, vida, ação, mas sem a memória, sem o geral. Tá tudo bagunçado. Ele sobrevive de um jeito espetacular, mas não consegue formar uma vida que faça sentido. E na filosofia do Noika, essa condição tem até nome: catolita. É a doença espiritual de quem não tem um geral, ou seja, uma lei interna, um propósito. É a doença do cara que tem toda a energia do mundo, mas gasta tudo sem direção nenhuma. E o que acontece quando você joga todos os ingredientes de um bolo na tigela sem seguir a receita? Vira uma bagunça completa. E a vida do Wolverine é basicamente isso. As ações dele se tornam o que o filósofo chamou de manifestações cegas. São explosões de energia sem propósito algum, que não constroem nada, só acontecem. E o maior exemplo disso é a sua marca registrada. Pois é, isso dá um novo significado para a fúria berserker, né? Não é só raiva, é um colapso total do ser dele. É um momento em que todos os ingredientes da receita são jogados contra a parede. É pura ação, sem propósito nenhum. É o caos puro. E essa receita toda errada causa outros problemas. A Oeridita é quando as ações dele, tipo a besta interior, transbordam sem controle. E a toda edita foi que o programa Arma X fez com ele. Tentou impor uma receita horrível à força, transformando uma pessoa numa ferramenta. Então, como é que se conserta uma pessoa que perdeu a receita? Ué, dando uma nova para ela. E é exatamente isso que os X-Men e o professor Xavier fazem. Os X-Men não curaram a amnésia dele,
mas deram algo tão valioso quanto uma receita emprestada. Eles deram um propósito para as ações dele e, de quebra, uma família para ele ter onde se segurar. O sonho do Xavier de um mundo onde humanos e mutantes vivem em paz, isso se tornou o novo Geraldo Wolverine. A violência dele deixou de ser cega e passou a ser para proteger. Finalmente, ele achou um porquê. E é por isso que, mesmo depois de tantos anos, a jornada do Wolverine ainda mexe tanto com a gente. Essa análise toda ajuda a entender o porquê. Wolverine continua sendo um personagem gigante porque a luta dele não é só contra vilões com superpoderes. É uma luta contra a falta de sentido. E esse é um medo que todo mundo, uma hora ou outra, encara. Ele é a prova viva de que se pode ter todo o poder do mundo e ainda assim se sentir quebrado por dentro. E no final, fica essa reflexão. Será que ser humano é ter uma receita perfeita, toda certinha? Ou será que o que realmente nos define é essa busca constante, essa tentativa de montar a nossa própria receita? Talvez a luta do Wolverine para preencher o vazio dele seja, no fim das contas, a luta mais humana que existe.